quanto nos pegamos confusos entre o ponto ideal entre a razão e a emoção. O quanto entender qual é o lugar saudável, onde eu consigo um equilíbrio eficaz, que tanto me protege quanto cuida daquilo que eu estou pensando e me relacionando, é importante para que tenhamos uma boa saída, uma boa solução, um lugar que entendemos que agimos como deveríamos e não depois nos arrependemos porque seguimos um exagero de um lado, um exagero de outro, a fim de nos protegermos demais e quando vemos, bom, ao ser racional demais, abandonei minhas emoções, ao ser emocional demais, abandonei minha razão, me cobri de um lado e me descobri de outro. E aí? Qual é o ponto realmente saudável disso? E é muito bom que possamos aprofundar sobre esse tema, que tantas vezes tem tantas regras, tantas sugestões um pouco quase matemáticas, e não. Acho que há um pensar aqui mais profundo, mais inteligente e mais assertivo para o nosso bem-estar. Para isso, nós vamos mergulhar nestes tópicos aqui. Primeiro, as polaridades que se corrigem. Depois, a realização ao viver a integralidade humana. E por último, o equilíbrio justo e saudável. Meu nome é Victor De Gasperi, sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. E rapidamente aquele convite para você se inscrever no canal e curtir o vídeo, é a forma que você melhor nos apoia. E dizer que aqui na descrição tem os links para as minhas redes sociais ou para você conhecer os meus livros. Bom, um lugar muito importante é pensar nas polaridades, não só para esse tema, mas para muitos outros, e aqui falando sobre essa razão, emoção, esses polos e como nós entendemos, até na psicanálise analítica, o lugar dos polos, tá? Então temos aqui as polaridades que se corrigem. E essa palavra corrigem é muito importante, porque veja, pensar em polos é entender que chegar o mais extremo de um é estar no exagero daquela polaridade, muita razão ou muita emoção. Tem momentos que pedem esses exageros, não é nem que pedem, são naturais que alcancemos esses exageros. Grandes momentos emocionais devem ser mergulhados nesse lugar aqui de uma grande emoção. Momentos que nós precisamos realmente nos acalmarmos, olharmos com praticidade para a vida. Esse exagero um pouco mais aqui na razão também nos pede muito. Mas o fato é que nós trocamos o tempo todo essas polaridades. O que não dá pela vida é nós habitarmos apenas polaridades, como um extremo ping-pong entre uma e outra, né? Nós entendemos que algumas situações pedem os seus polos, mas que no geral nós habitamos um meio e que tende a oscilar um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, porque tem situações que são mais racionais, mais profissionais, lugares que as nossas emoções estão mais protegidas, digamos assim, e outros onde as nossas emoções são mais acessadas. E esse balanço, ele é absolutamente natural. E a ideia de eles se corrigem é porque ir para um lado faz com que a reflexão desse polo que está sendo um pouco mais distanciado mantenha isso aqui ou ah, num ponto suficiente para não ir ao extremo ou até para voltar um pouco mais para o meio. Entende? Então, ambos estão fazendo forças para que isso não se extreme. E como eu disse, há exceções onde esses extremos podem ser, mas veja que são momentos rápidos, são momentos muito específicos, são grandes momentos da vida onde de repente eu precisei ir para um ponto ou outro. Uma negociação muito intensa, uma formatura de algo que eu estudei muito e desejava, era meu sonho me formar. Veja, esses extremos cabem, mas em geral estamos orbitando, melhor dizendo, este miolo das polaridades. Isso é já para a gente entender que não há inimigo nesse assunto, né? Tanto as nossas porções mais racionais ou mais emocionais são muito bem-vindas. E aí, quando estamos diante, e aí começa a nossa análise mais profunda, de situações que envolvem ambos assuntos, digamos assim, em um grau, todos os assuntos que nos envolvem têm uma relação racional e emocional. Mas digamos que alguns fica mais claro o quanto o ponto do meio é o lugar mais ideal. Por exemplo, estamos falando de trabalho, talvez os pontos mais racionais, uma tendência mais à razão, faça sentido. É ausente de emoção? Eu vou para o polo total? Não, de forma nenhuma. Mas oscila mais para cá. Agora, numa relação, por exemplo, amorosa, em geral, a parte mais emocional tende um pouquinho para lá. Aí vamos contextualizando. A relação amorosa está precisando ser olhada porque aconteceu isso, isso, aquilo. Bom, não dá para extremar mais então,
Porque se eu extremo para um lado afetivo, eu ignoro meus valores, meus olhares mais racionais sobre a vida. Se eu vou para o outro extremo, eu ignoro o afeto que fez a união. Eu preciso tentar habitar um pouco mais o meio. É um exercício sensível e o meio é um meio de cada um. É como que para você dá para orquestrar a sua emoção e sua razão. O fato é que sempre que, por exemplo, na clínica, atendendo, eu recebo um paciente que está extremado em um lugar que tem emoção, extremado a razão num lugar que tem emoção, poxa, a dose está errada. Extremado na emoção, aonde um lugar que também caiba a razão, ou caiba mais razão, poxa, também está no ponto errado. Então é para nós não negarmos partes, porque acaba sendo defensivo ou de uma reação assustada ir para um ou outro, né. Eu não vou deixar minha emoção falar, aqui eu vou jogar minha razão fora, vou lá, e isso tudo faz nós perdermos detalhes, errarmos o passo e nos desequilibrarmos sem dúvida nenhuma. Eu precisei fazer essa introdução para a gente não rejeitar partes e entender que é um jogo de doses muito complementar em que naturalmente o nosso corpo vai nos guiando, vai nos mostrando, né. A gente sente que está muito para um lado do que para o outro, a gente sente que está perdendo a mão por aqui, então quer dizer que a gente precisa voltar um pouquinho mais, e assim por diante. Vamos avançar um pouquinho mais. Aqui temos um parâmetro que eu uso muito como analista para a gente entender, para eu entender esse paciente, para a gente colocá-lo, numa dimensão, de uma realização maior. Veja bem, a realização ao viver a integralidade humana. E o que que é essa integralidade? Esses polos que eu estou dizendo, por exemplo, que aqui eu usei razão e emoção, ou poderia ser felicidade, tristeza, né? Esses pontos, entre vários outros que a gente pode imaginar, todos eles nos pertencem, nós somos um pouco de todos eles. É isso, né? Só somos essa integralidade. E a realização humana se dá de forma mais genuína, completa e longeva à medida de que nós vivemos todas as partes em alguma dimensão. O que eu quero dizer é que toda pessoa que você observar, inclusive você mesmo, que esteja diante de exageros emocionais, seja em um ramo de trabalho, seja, como eu disse, na vida pessoal, eu digo de emoções, já estou para além da emoção versus razão. Estou falando de uma pessoa que só trabalha, veja bem, podemos ir para vias práticas, que só trabalha, ou que só estuda, né, ou que só se dedica a uma função na vida, só é isso, só é aquilo, não faz nada diferente, ou só sente isso, não sente aquilo. Eu estou falando, assim, de uma vida que parece ter um tom só, ou poucos tons, né. Quando nós pensamos numa vida que tem muitos tons, nós estamos falando de uma vida mais integral, porque nós somos muito tons. E claro que algumas pessoas são mais alguns tons do que outros, né. Essa pessoa gosta mais disso do que daquilo, ela é mais extrovertida que introvertida, ela gosta mais do dia do que da noite, sei lá. Mas em algum grau nós temos todos os tons. E quando nós estamos absolutamente, ressecados de algum tom, nós estamos perdendo a integralidade do nosso ser. E ter toda a integralidade ativa nas doses a qual compete a minha personalidade, que a minha vida gosta, que é um equilíbrio, eu tenho uma realização maior. Então veja que não é uma decisão interior, eu vou ser racional, eu vou ser emocional. Não, é um erro de todas as formas, mas sim construir um diálogo entre todas essas partes. O que a minha emoção tem a dizer à minha razão, o que a minha razão tem a dizer à emoção, ao ponto de que eu estou sendo didático, dando nomes e figuras a isso, mas é tudo uma coisa só que vai se misturando e uma hora tem um tom mais claro, outra hora tem um tom mais escuro, uma hora um tom mais azulado, um tom mais avermelhado. Veja, as intensidades de calma, de velocidade ou de agitação vão se mutando a cada realização. O que importa é que mesmo que eu vá com uma tendência maior para um sentido, eu não perca a perspectiva interior de que eu tenho outro sentido para regular. Então, no final das contas, não estamos falando sobre ser ou não ser, nós estamos falando sobre vivenciar o que talvez até organicamente a vida está pedindo, para onde você está indo, mas sem se esquecer da outra dose, das contradoses ou das misturas que você pode fazer para aquilo equilibrar. Não perder a dimensão de que eu estou indo para cá, mas tenho outros 1000 caminhos possíveis, que regulam esses tons, que colocam um pouco mais de outras doses nisso, ou que tira um pouco mais de uma dose desse lugar.
Então, é não ser absoluto, porque quando somos absolutos, nós nos fechamos, inclusive, numa forma de pensar que fala: "Eu tô aqui, eu me joguei assim e não tem mais outro caminho". Tem, inclusive já deve ir sabendo que tem outros caminhos. Deve estar lá sabendo que tem outros caminhos, né. Então, quando o nosso título original fala: "Esse é o equilíbrio saudável entre razão e emoção", pensando então de volta nesses polos, nós estamos entendendo que saudável não é fazer exatamente isso, exatamente aquilo. Saudável é ter a dimensão de que eu posso imediatamente dosar isso de uma outra forma. E que se eu percebo que eu estou perdendo a mão que me dá referência de que eu estou perdendo a mão? Já estou desorganizado, minhas emoções já não estão se encaixando, eu já estou sentindo sentimentos angustiantes que eu não sei muito bem como dominar, que já está me levando para um lugar de descontrole. Veja, eu não estou falando de amor, paixão, que esse é um descontrole que é do ir, é do afeto. Eu estou falando de desequilíbrio mesmo, eu estou falando assim, tô com uma tristeza estranha, tô com uma raiva estranha, tô com uma depressão estranha. Quando nós vamos começando a pisar em desequilíbrios, você já tem que saber que você tem as doses, contrárias a se colocar. Eu digo isso porque a vida ela é mutável, a outra pessoa está independente de você, e de repente você está com a dose certa, aquela pessoa traz uma reação, uma resposta, e você já tem que dosar a si mesmo de novo, né. Quer dizer, eu estava aqui super à vontade, estava aqui bacana, a outra pessoa veio, me deu uma ducha de água fria, opa, vou ter que fazer minha recalcular minhas doses, porque aqui eu me perdi um pouco, a vida pediu outra substância, outro equilíbrio para que eu volte ao lugar comum, de digamos assim, que eu me conheço, que eu sei que aqui eu tô legal. É muito complicado porque, quando nós estamos falando de se interpretar, é preciso tanto autoconhecimento para ter dimensão se você não está se protegendo demais ou não. Então, no final das contas, é um grande jogo de muitas paletas de tons, como estávamos dizendo, mas ter a dimensão, mais uma vez, para dosar quais os tons a quais são adequados para o meu contexto, sempre lhe reservará uma dose de emoção bacana e uma dose de emoção e razão bacana também. Quer dizer, eu equilibrei, eu senti que eu estou atento, e ao estar atento, eu dou todos os polos a qual eu tenho e nas doses mais que meu íntimo pede. E aí sim, com esta atenção, eu vou sabendo colocar errar, e não chamaremos qualquer coisa dessas de erro, ou necessariamente acerto, mas sim entendendo que saudável é estar atento e seguindo aquilo que se sabe fazer hoje. Alguém com 20 anos dosa a relação de um jeito, alguém com 40, com 60 dosa de outra forma, ou tende a dosar de outra forma pelas experiências vividas. Então, o saudável é equilibrar frente àquilo que você tem de referência e bagagem interior, mas acima de tudo, estar atento. O nosso terceiro ponto talvez pegue todas essas atmosferas que eu citei aqui e coloque então em seus lugares mais atuantes. E aí, acho que vai ficar cada vez menos subjetivo e mais objetivo em entender essa dimensão. Eu coloquei aqui, é um bom lugar para concluirmos a ideia. O equilíbrio justo e possível. E o justo é porque sempre que olhamos com justiça a nós mesmos, nós acertamos em geral um tom mais mediano para tudo que somos, para as tristezas e as alegrias, para as introversões e extroversões, para as razões e para as emoções. Ou seja, olha para a situação, e aí já pede um olhar que óbvio automaticamente a nossa parte mais racional já ativa. Olhei para a situação. "Opa, tem um lugar aqui que eu estou entendendo que eu estou agindo de uma forma, não estou sendo correspondido, eu estou indo demais, preciso me colocar de outro jeito". Olhar justo, olhar interpretativo das coisas, sempre nos traz para o meio. Porque ali é um lugar onde você não rejeita a sua emoção, mas ao mesmo tempo está aplicando um olhar de nitidez à vida, e que aí você já fala assim, é tudo muito intuitivo. "Opa, preciso recuar um pouco, ou vou conversar sobre isso, aqui por aqui não vou". A vida vai se equilibrando. Então os olhares justos são os que vão abrindo as portas para entendermos os tons a quais devemos usar. Mas veja, eu disse 2 coisas aqui, o equilíbrio justo é possível. Porque, gente, e a nossa dimensão mais humana de desenvolvimento, de história de vida? O que é possível? O que é possível aqui? Porque veja, tem muitas coisas impossíveis, porque estamos falando de uma vida
que é a sua, íntima, particular, com a sua própria história, versus uma vida ali do outro lado, que tem uma própria história completamente diferente. "Ah, mas isso parece aquilo", tudo bem, mas é completamente diferente, é uma outra natureza, é um outro ser humano, outra biografia. Então veja, esses encontros não constroem, e nenhum encontro na vida constrói a possibilidade de tudo, né, não do absoluto. Claro, podemos ir para todas as direções, mas assim, de que forma possível, né? Qual é o possível diante dessa situação? Porque se não nos cobramos ou deliramos, querermos e exigirmos algo que não tá na disponibilidade, não é possível, né. Por exemplo, acabei de dar esse exemplo de repente, você recebeu uma ducha de água fria, né, você estava postando uma relação e recebeu uma frase de volta que não foi bacana, né, deu uma esfriada ali. Será que o caminho é: "Opa, isso é o que a pessoa está conseguindo me dar, eu vou recuar, não é isso que eu quero, eu vou ficar mais observativo um tempo e tal"? Ou vou ter uma crise, vou xingar, vou falar que não é assim, que essa pessoa deveria estar diferente. Você pode falar o quanto você quiser, deveria estar assim, é justo isso, é justo aquilo. Ela está dizendo claramente que ela não quer, não pode, não consegue, seja lá o que for. Então veja, atuar com o justo, em compatibilidade com o possível. O possível, não exigir impossibilidades desde o outro ou de mim mesmo, ou da situação ou de mim mesmo. Não importa, se aquilo é impossível, eu não fico neurótico naquela ideia. Aquela ideia não se concretiza, aquela ideia está longe, não é uma possibilidade hoje do nosso menu, digamos assim. E se não é uma possibilidade, eu fico nela, eu fico batendo pé. E quanto tempo, energia, disposição eu gasto batendo pé? Não, vá para o possível. E às vezes o possível é uma grande angústia para gente. Não posso, não dá, não querem, não me desejam, eu não desejo. E aí? Então a vida acabou? Óbvio que não. Eu regulo então de novo as minhas interpretações. Veja, já vai ficando mais intuitivo sentir por onde ir ou que não ir, né? Por onde não ir, o que fazer, o que não fazer. E eu, obviamente, vou, com o tempo e com as situações, transbordando para outros lugares, transbordando para outros pensamentos, né. Aqui eu vou insistir um pouco: "Ah, mas nunca dá certo". Opa, já percebo que eu tenho que transbordar para outra direção, para transbordar mais para um lado. E são esses arranjos de razão e emoção que vão nos dando, então, o substrato, a energia, a combustão para falar: "Opa, vou apostar aqui. Opa, vou tirar o pé daqui. Opa, vou para lá. Opa, não, melhor não", né. Então, no final das contas, junte o justo com o possível e deixe esse corpo jorrar ali as doses necessárias para uma coisa ou outra e, sem dúvida nenhuma, encontraremos um ponto. Muita autoconsciência por trás para saber o que é esta máquina a qual eu estou pensando, o que é esta máquina em reação. Mas, sem dúvida nenhuma, com olhares justos e possíveis, nós encontramos um rumo, ainda que difícil, mas o rumo certo para que você saia dessa ou encontre uma solução boa, um desenvolvimento legal, uma aposta gostosa para o caminho que você está construindo. Bom, gente, veja o quanto é sensível, né, falarmos de coisas tão subjetivas assim. Todo mundo gostaria que fosse mais fácil, que tivéssemos botões mais específicos para ativar uma coisa ou outra na hora certa. Não dá. E por isso é tão popular regras, dinâmicas, dicas muito fáceis que bombam por aí e que na hora prática não funcionam ou funcionam ocasionalmente, mas que não se perduram, têm fraco efeito. Aqui estamos pensando como que você se torna autônomo de suas próprias administrações interiores e assim então conseguimos alcançar boas ideias com profundidade, com bastante subjetividade sobre você. Não é sobre mim, não é sobre o outro, não é sobre o outro, é sobre você. E aí sim a gente consegue um equilíbrio bacana. Muito obrigado mais uma vez, te convido para se inscrever no canal de novo, a curtir o vídeo e deixar seu comentário. A sua história é muito bem-vinda e é a forma que a gente continua esse vídeo, com você contribuindo com o nosso pensamento. De restante, eu só desejo, como sempre, que você seja feliz. Estamos no caminho certo. Um super beijo.